Uma profissão que ganha cada vez mais destaque no mercado é o cuidador de idosos. A nossa entrevistada de hoje é a instrutora de cursos Nelly de Castro. Nelly, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Olá, João, tudo bem? Muito bem, graças a Deus, é um prazer recebê-la aqui. Graças a Deus. Novamente, depois de algum tempo, né, falando sobre esse assunto. Hoje, o cuidador de idosos é um profissional que tem alta no mercado? Então, João, como a população idosa está crescendo muito no Brasil, então há necessidade desse profissional. Portanto, o campo deles está se ampliando. Qual que é a função, o que é o trabalho do cuidador de idosos? O nome já diz tudo, né? É cuidar do idoso. Mas como que é no dia a dia, na prática, isso? O trabalho do cuidador é zelar pelo idoso, mas zelar por tudo que o idoso precisa. Então, vai desde a limpeza do ambiente do idoso até o trato, por exemplo, alimentação, medicação, levar esse idoso para um médico, para um exame. Inclusive, tem famílias que exigem que o idoso tenha habilitação. O profissional, né? O cuidador. O cuidador, para que ele possa fazer isso com o carro da família, certo? Com mais facilidade. Mas nós não podemos confundir com uma pessoa que está sendo paga para fazer a limpeza, a manutenção da casa. Porque é impossível manter as duas coisas. O cuidado, o zelo pelo idoso e a limpeza, por exemplo, de uma casa, lavar roupa de várias pessoas, aí é impossível. Então, o cuidador que ele é profissional, ele não assume um trabalho desse, ele só assume o trabalho do idoso. É uma vantagem para a família ter esse profissional em casa, custo-benefício? Com certeza, porque apesar de parecer muito simples, o trabalho não é. Porque você tem que prevenir uma série de doenças, você tem que prevenir incidentes, você tem que trazer um conforto para esse idoso, certo? Melhorar as condições psicológicas dele. Alguns exercícios simples, básicos, e mesmo o escutar, João. O escutar é primordial. A humanidade dessas pessoas, elas são exacerbadas no curso. Que é isso o diferencial do cuidador. Ele tem que ter perfil e ser humanizado no curso, porque é isso que falta nos outros profissionais, o tempo para escutar, para ouvir, para ter uma empatia para com quem ele trabalha. Hoje as pessoas, a própria família, elas conseguem fazer esse trabalho, cuidar do idoso, tem essa preocupação? João, a gente até vê uma certa preocupação, mas eles, como é que se diz? Essa necessidade grita quando já passa um período que eles têm que tomar conta sozinhos desse idoso. Porque é tão confuso, eles começam a embolar tantas coisas dentro da família que aí eles pensam, não, eu preciso de alguém realmente para ajudar. Porque quando você está fora do problema, é mais fácil você solucionar. Então, quando vem um profissional para dentro da casa, ele vem com soluções, né? Ele já é treinado para não se envolver emocionalmente nas questões familiares. E ele passa a ser um veículo de alívio para todos, não só para o idoso. Nessa tensão familiar, né? Nos conflitos familiares, no conflito entre o idoso e a família entre si, principalmente quando tem vários filhos, né? E acaba gerando até uma economia doméstica, posso falar para você. Quais são os principais cuidados hoje que tem que ter com o idoso? No dia a dia mesmo, assim. Isso vale até de dica para quem está em casa e tem um idoso junto. Sim, João. Bom, o cuidado com o idoso, ele começa na higiene, na alimentação, passa pelo ambiente que você tem que ter e principalmente na questão depressiva do idoso, certo? Porque é normal o idoso entrar em depressão. Então ele precisa de alguém que o acolha, que o escute, né? Então, esse tempo que o idoso precisa, que às vezes a família não tem. Então a gente tem que ficar muito de olho
no quadro depressivo dos nossos idosos, que é quase fatalmente vai passar, e nas suas necessidades diárias. Isso já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. Além de que, no ambiente que eu falo, por conta das quedas e fraturas. A gente viu o Gugu aí, né? Nossa, um exemplo triste, mas foi uma queda. E nos idosos, os tapetes, as cadeiras, as quinas, né? E que às vezes a família não se atenta e o idoso não quer mexer na casa dele, né? Mas é necessário. Então, quando o profissional chega, ele já chega com uma fala diferente, né? E às vezes é mais fácil o convencimento do profissional convencer o idoso do que a própria família. Você percebe que esse é um mercado que tem em plena expansão. E o que a pessoa precisa para ser um cuidador de idosos? Tem que ter um perfil diferente? Ela tem que ser aberta ao diálogo? Qual que é o perfil desse profissional? Exatamente, João. Ela tem que ser aberta ao diálogo e ela tem que se lembrar que ela tem 2 ouvidos para escutar e uma boca só para falar. Ela tem que ter paciência, muita paciência, sabe? Porque é o que eu falei para você, o idoso, ele tem que ser acolhido por esse profissional. Esse profissional tem que ter uma empatia com essa pessoa, senão não flui. Hoje, a família procura ter uma idade já, ou são situações mais delicadas que a família procura esse profissional? Como você falou, em alguns casos já entra um conflito, mas que momento esse profissional já começa a fazer parte da família? Aqui em Andradas, João, a gente tem várias famílias com cuidadores, às vezes até 24 horas, mas não tem um perfil exato não, sabe? Uns que já participaram, assim, em outros momentos da vida necessitaram de cuidadores, já são mais alertas. Quando acontece novamente, já correm buscar um cuidador. Outros que não têm muito costume de cuidador na família, às vezes esperam um pouco quando acontece o adoecimento, aí eles procuram um cuidador. Mas eu orientaria assim, não espere o adoecimento. Quando chega num certo momento da vida que a pessoa precisa de companhia, eu não digo nem de cuidados, eu digo de companhia, procure um profissional, porque o custo-benefício é grande. Para a família que vai contratar esse profissional, qual que é a dica que você deixa? Uma entrevista. Uma entrevista. Essa pessoa precisa ter alguma coisa que lhe chame a atenção. Que você veja que se adapta à família de vocês. Porque não adianta, pode ser um excelente profissional, mas no momento da entrevista ele não te cativa. Entendeu? Então, não bateu. Não é porque ele é ruim. É porque, naquele momento, com as suas necessidades, ele não se afinou. Então, você procura um outro. E é um profissional, assim, que ajuda em muito, né? Acaba se tornando, assim, o parceiro mesmo do idoso, né? Nossa, eu vou falar para você. Tem ex-alunas minhas, que quando o idoso falece, faleceu o pai e a mãe. Sabe? Apesar de que são treinados para não se envolverem, mas é tanto carinho, é tanta empatia, é tanto amor que desprende, que aí não tem jeito. Tá, e já. fatalmente eles falecem, né? Infelizmente. Porque são jovens que trabalham, né? E aí a vida é assim, os mais velhos vão primeiro, né? Tá, Janely, eu agradeço a sua participação, as suas Eu que informações. agradeço. E até uma próxima oportunidade falando um pouco mais desse trabalho e do cuidado com os idosos. Se Deus quiser. Obrigada.